Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a não errar mais questões fáceis na prova de Ciências Humanas do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E se você também gostar desse método que eu te apresentar aqui de resolução, que vai fazer com que você não erre mais questões fáceis na prova do Enem, deixa o seu like nesse vídeo, porque ele ajuda isso o vídeo chegar cada vez mais longe. Então, por favor, deixa o seu like aí. Bom, galera, como vocês sabem, por agora falta menos de um mês para a prova do Enem e nesse momento todos vocês estão desesperados, especialmente com as provas do primeiro dia, que são a prova de humanas e a prova de linguagens. Nesse vídeo aqui eu decidi trazer para vocês um método que é infalível, e aí é infalível mesmo, não é clickbait não, para você conseguir pelo menos garantir as questões fáceis do Enem, que são aquelas, de acordo com o TRI, que têm maior valor de pontos, ou seja, fazem sua nota escalar cada vez mais, e aquelas que estão ali no índice de acerto de mais de 50%, ou seja, que mais de 50% dos candidatos acertam. Você vai ver que é bastante simples garantir o acerto. Por quê, Rafa? Bom, uma questão fácil no Enem e também uma questão média, que somam aí juntas 70% das questões de humanas, né, e de todas as outras provas, são questões que seguem um padrão. Basicamente, a gente pode medir a dificuldade de uma questão por dois eixos específicos dela. O primeiro deles é se o texto é complicado ou simples de entender. Basicamente, uma questão fácil tem um texto muito simples. E não entendam aqui por simples necessariamente pequena. Vou dar um exemplo aqui de uma questão fácil, de como resolver ela, e vocês vão ver que o texto não é necessariamente pequeno, mas é um texto que é bem claro de se entender. E o segundo ponto é a exigência de conteúdo. Questões fáceis, normalmente as questões de história, geografia humana e muitas vezes de sociologia, são questões que não exigem quase nenhum conteúdo. Então, quanto menos conteúdo a questão exigir e quanto mais simples for o texto e o comando da questão, mais fácil ela tende a ser, ou seja, mais acertada pelos candidatos ela tende a ser e mais ela vale pontos. E aí, para vocês entenderem isso, eu vou separar aqui 4 passos, 4 dicas para você elaborar esse método de não errar questões de ciências humanas. Para isso eu vou botar a questão da mandioca aqui em cima. Uma questão do Enem de 2019 e que foi acertada por muito mais do que 50% dos candidatos. O primeiro ponto para você entender como é que você faz essa questão aqui e garante seu acerto é que você tem que compreender que numa questão que é fácil na prova do Enem, a resposta está invariavelmente no texto. As questões do Enem, como a prova do Enem é uma prova de habilidades e competência, estão invariavelmente validadas pelo texto. E nas questões fáceis, a resposta está dentro do texto. E compreendendo então que a resposta está no texto, o que você vai fazer é muito simples. O seu primeiro passo de resolução para essa questão é extrair a ideia do texto. Como a questão é fácil, a ideia é muito facilmente extraída do texto. Você quer ver? Vamos aqui para essa questão que eu vou te dizer. Vamos passar a leitura do texto. Diz a questão o seguinte: o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa da América. Com a consolidação do comércio atlântico, em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Ou seja, este texto está falando de como a mandioca, que era uma cultura alimentar do Brasil, a partir do comércio atlântico, foi espalhada pela África e também pela Europa. Percebam, um texto fácil de entender e percebam também aqui que é uma ideia fácil de extrair do texto. Se você tem dúvida de como é que você faz para extrair essa ideia, se capacitando a ler rapidamente o texto e compreendendo o texto na prova de humanas do Enem, eu tenho uma boa notícia para você. No primeiro link aqui da descrição estão abertas as matrículas para o meu curso, o Plano do Gabarito. Um curso que foi pensado para ser rápido, feito em apenas 2 dias, em que eu vou te ensinar essa técnica do vídeo aqui e todas as outras, para você responder as questões fáceis, médias e difíceis da prova de humanas do Enem. Em 2 dias eu vou te treinar para você dobrar o seu número de acertos.
o curso está com preço promocional e eu recomendo bastante que você se matricule para acertar muito mais questões de ciências humanas. Se você quer conhecer o curso e se matricular, é o primeiro link aqui da descrição. E por que eu estou falando do plano do gabarito? Obviamente, porque lá no plano a gente também ensina essa terceira etapa, que é, obviamente, compreender o comando. Você vai ver que questões fáceis normalmente têm comandos muito diretos, ou seja, comandos que basicamente são diga aí a ideia que está presente no texto. Vocês querem ver como é que eu estou certo? Vamos ver o comando aqui dessa questão. Diz o comando o seguinte: considerando a formação do espaço atlântico, ou seja, das relações comerciais do Atlântico, esse produto, que é a mandioca, exemplifica historicamente a. Ou seja, esse comando faz referência ao que está no texto. Aqui você já sabe, mesmo que essa questão seja objetiva, de forma discursiva, o que esse produto ele representa. É bastante simples. Ele representa o espalhamento da mandioca pelo mundo inteiro. Um hábito que era brasileiro se espalhou pelo mundo todo. Agora você precisa procurar a opção, e essa é a nossa quarta etapa, você precisa procurar a opção entre os distratores que melhor serve a essa compreensão do texto. Vamos aqui às opções. Letra A. Difusão de hábitos alimentares. Ou seja, esse aqui é o gabarito. E por que esse aqui é o gabarito? É muito simples, porque essa ideia corrobora, ou seja, ela confirma a ideia que você extraiu e que está presente no texto. Perceba, portanto, como é muito tranquilo não errar questões fáceis na prova do Enem. Essa questão, que é boba, foi acertada por boa parte dos candidatos. E se você tem o sonho de passar no Enem, você precisa acertar esse tipo de questão, mesmo que você queira um curso cujo peso seja maior em matemática. Errar uma questão dessa pode te custar 40 ou 50 pontos. Então, a partir desse método, você não erra essa questão. Nesse momento, você deve estar em dúvida aí, né? Por que não são as outras opções? Vamos ver aqui. Letra B. Disseminação de rituais festivos. Em nenhum momento o texto fala que a mandioca está ligada a alguma festa. Então, na prática, isso não faz sentido. Letra C. Ampliação dos saberes autóctones. O que é ampliação dos saberes autóctones? É a ampliação, ou seja, o aumento dos saberes dos povos locais. Na verdade, não se trata de ampliação aqui, se trata de expansão, espalhamento ou, como o gabarito da questão fala, de difusão. Então, muito cuidado com essas expressões auxiliares, né? Com esses verbos difundir, ampliar, disseminar. O verbo ele tem que estar correto, ele tem que ser um verbo correto e que atenda ali ao que a nossa terceira etapa mostrou, né? Que é, obviamente, atender ao comando do que a questão pede, ou seja, um exemplo histórico do processo que está contido no texto. Letra D, apropriação de costumes guerreiros. Não, a menos que o texto dissesse que apenas guerreiros comiam mandioca, isso não parece fazer sentido nenhum. E letra E, diversificação de oferendas religiosas. Em nenhum momento o texto menciona o fato da mandioca ser uma oferenda religiosa. Na verdade, ele é um alimento, né? Tanto é que o texto menciona aí a transformação da mandioca em farinha de mandioca, hoje muito comum na nossa culinária, na culinária de vários outros lugares do mundo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como não errar questões fáceis de ciências humanas no Enem, aplicando aí essas 4 etapas, na verdade 3, e se convencendo de que a resposta está no texto. Você vai garantir o seu 100% de acertos ali nas questões mais fáceis do Enem, aumentando muito a sua nota. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E se você está aí patinando na prova de ciências humanas e não sabe muito bem como é que você faz para melhorar nas questões humanas, eu recomendo a minha playlist aqui do lado com técnicas de prova para todos os cenários. São quase 30 vídeos nessa playlist, já que tem mais de um ano, em que eu narro e conto para vocês tudo que você precisa saber para ir bem na prova de humanas. Então clica aí, confere maratona playlist, beleza? Um abração para vocês e até a próxima!